E que toda a igreja diga: glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Que essa noite seja uma noite de mudança, uma noite de transformação. Hoje minha pastora vai pregar. Ela fez aniversário terça-feira. Então ela está com, já veio até de bolinha, né? Vai tirar uma mãozinha. Pastora Nádia! Tá linda, né? Senhor, aqui está sua filha. Eu quero te agradecer, Pai, pela esposa que me deste. Ó Pai, muitos querem se livrar, e eu a cada dia quero amar. E que o Senhor, Pai, use a tua filha, não como usa, porque uns o Senhor usa e outros o Senhor tem intimidade. Ó Pai, que o Senhor, Pai, faça com que o relacionamento que ela tem com o Senhor venha gerar um grande avivamento nessa noite. O Senhor sabe, Pai, como cada um entrou aqui por essas portas, mas eu creio como cada um vai sair nessa quinta profética. Ó Pai, que haja algo extraordinário de dentro para fora, e que o teu nome seja exaltado através da tua serva. Assim eu oro, e toda igreja que está pronta para receber a palavra, diga: Shalom, preciosos! Meus lindos, se acender a luz atrapalha a gravação, podemos acender um pouquinho a luz só para eu ler, aleluia. Gente, estou muito feliz com essa oportunidade de hoje. Peço ao Senhor que encontre, espaço no seu coraçãozinho para essa palavra que vai ser dita aqui nessa noite. Deus falou muito ao meu coração e eu creio que vai falar no coração de cada um aqui, em nome de Jesus. Queria pedir à mídia que abra, por favor, aí para mim já, em 2 Coríntios 4, os versículos 16 e 18. E hoje nós vamos andar um pouquinho vamos andar na Bíblia um pouquinho sobre o que Deus tocou no meu coração para a gente poder trabalhar nessa noite, em nossos corações. Então assim, fala já para o teu amigo do lado assim, não há mais tempo. Não, sério, mesmo que você não conheça, só olha para ele e fala assim, não há mais tempo para perder. Em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, 2 Coríntios 4, 16, 18, diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? E aí, estava lá em casa, falando com Deus, e eu falando, meu Jesus, me ajuda, porque eu creio que a palavra que o Senhor vai colocar no meu coração para a igreja, o Senhor já trabalhou em mim e vai trabalhar em nós, em nome de Jesus. E aí, como eu sempre falo, é o quê? Vou pedir nessa noite que os seus ouvidos sejam, que os seus olhos sejam os seus ouvidos. Conforme eu for falando, que você comece a imaginar junto comigo para você ir nessa palavra comigo, ok? Faça dos seus olhos os seus ouvidos, ou dos seus ouvidos os seus olhos. É um negócio assim. Eu quero que você entre junto comigo nessa história. Há um tempo atrás existia um doutor, o nome dele é Robert Moffat. Ele é um missionário, foi um missionário no sul da África. E esse homem, ele foi muito conhecido porque ele saiu mesmo para evangelizar na África. E aí o que aconteceu? Chegou um tempo, ele falou assim, depois de ter evangelizado uma parte da África, ele subiu numa montanhazinha lá e pensou, caramba, já fiz um bom trabalho, já estou meio velhinho, então já fiz um trabalho lindo nesse lugar. Acredito eu que eu já evangelizei quase todo mundo da África. Mas ao subir esse morro, ele olhou e avistou, até escrevi aqui,
Subiu no morro, olhou e viu centenas de pequenos luzeiros, ou seja, centenas de fogueiras acesas. E automaticamente dentro do coração dele ele pensou: nossa, se tem fogueira, tem gente. Se tem gente, ainda falta muita gente para conhecer Jesus. E aí ele pensou, lá em cima ele fez uma oração e falou: Senhor, me ajuda a trazer missionários para esse lugar. E aí passou um tempo, ele voltou para o país dele. E olha bem, o que eu quero trazer nessa história aqui para a gente é o quê? O que nós estamos fazendo para o outro? Será que a gente está impulsionando o outro a ser melhor? Ou a gente está impulsionando o outro a ser igual a gente mesmo, ou até menor que nós? Olha o que o Dr. Robert Moffat fez na história da geografia da África no sul da África. Aí um dia ele chegou do seu país e foi pregar num lugar. Chegando lá para pregar naquele lugar, tinha um doutor lá ouvindo aquela pregação. E naquele instante que aquele doutor ficou ouvindo a pregação, o coração dele começou a aquecer. Lembra dos pequenos luzeiros que ele via lá, o Dr. Robert? Ele começou a sentir no coração lá, que o nome dessa pessoa é David Livingstone. Grave esse nome, tá? David Livingstone. E aí o coraçãozinho dele começou a aquecer, ouvindo o testemunho do Dr. Moffat. Quando acabou a pregação, o David chegou para ele e falou: doutor, será que eu teria utilidade indo para a África para poder ajudar de alguma forma? Ele humilde, gente, ele já tinha uma história, já tinha uma vida, ele era um médico, mas ele se sentiu incomodado e vendo assim: aqui eu não estou fazendo nada, eu preciso agir, eu preciso fazer diferença. E aí ele chegou para ele e falou: posso fazer alguma coisa? E aí o doutor Moffat levou ele para conhecer a África. Lá ele se apaixonou. David Livingstone, grava esse nome. Ele se apaixonou pelo lugar e começou a fazer o que já, era um médico, começou a fazer também a cura lá do povo e tal, mas começou a falar de Jesus. E aí, com o passar do tempo, ele ficou muito conhecido na história da geografia da África, do sul da África, que por várias vezes mudou a cartografia daquela localidade, porque ele virou um desbravador. Ele não apenas se acomodou naquele território, ele queria conhecer vários lugares. E aí por várias vezes, olha bem, por várias vezes ele descobria mais um pedaço de terra, iam lá, mudava o mapa, porque descobriu mais um pedaço de terra na África. E com isso foi crescendo. E aí você pode perguntar: onde será que quer chegar? Você vai ver. Um certo dia, aí ele voltou para o país dele, pela sua segunda vinda, depois dessa temporada, volta ele para a África de novo. Quando ele voltou para a África novamente, já voltou com uma tribo, E essa tribo se chama Makololo. E aí, de tanto ele estar lá evangelizando com essa tribo e tal, acabou o dinheiro, acabou a reserva. E aí ele falou assim: o que eu tenho aqui são vamos supor que sejam joias, algumas coisas que ele ainda tinha dele. Ele foi e chegou na tribo Zambezi, porque tem que ter esses nomes, tá? Makololo era a tribo que ele cuidava, e Zambezi era a tribo que ele chegou para pedir ajuda. Quando ele chegou nessa tribo, ele falou assim: olha, vamos fazer uma troca. Eu vou te dar os meus bens para você poder cuidar da minha tribo, até eu poder ter condições de voltar para buscá-los. Lembrando que esse David, gente, ele se tornou uma pessoa que lutou muito contra o racismo, ele lutou muito contra os escravos daquela época, para poder proteger, porque era na África. Então, ele branco, europeu, e ele estava lá defendendo aquelas pessoas. Lembra que eu falei? Ele saiu lá da área do comodismo dele, da área confortável, e ele se sentiu incomodado e foi buscar almas. E aí, o que aconteceu? Ele foi para o país dele de novo. Chegando no país dele, tá lá tentando buscar recursos. Acontece que Zambezi começou a zombar de Makololo, da tribo de Makololo. Começou a falar: você acha que este homem branco vai vir aqui buscar vocês? Mas uma coisa eu digo, gente: quando a gente tem a promessa e a gente sabe quem prometeu, a gente não pode ter dúvida, porque vai vir, obrigada, aleluia,
vai vir a zombaria, querido, porque você está acreditando em algo. Quando você tem certeza da promessa, qualquer barulho não vai fazer diferença. E aí Zambeze sempre falava: você acha que vem te buscar? Não vem buscar vocês. E aí passaram alguns dias, porque às vezes a gente quer a promessa na nossa hora, mas não é na nossa hora, é no tempo de Deus. Passaram-se alguns dias, passaram-se até 1 ano e pouquinho, e nada do David vir buscar a sua tribo Macalolo. Adorei esse nome. E aí, um dia, depois de 1 ano e pouquinho, nesse período algumas pessoas até adoeceram, morreram, mas aqueles que estavam ali firmes na promessa falaram: você não conhece meu pai, se o meu pai prometeu, ele vai voltar. Nessa noite a gente tem que acreditar nisso com a convicção: se foi prometido, vai ser cumprido. Mas depende de como eu estou reagindo. Será que eu estou reclamando? Será que eu estou zombando? Será que eu estou duvidando da promessa? E aí um certo dia, eu até anotei aqui que eu gostei muito. Aí eu botei aqui escrito, ó: aí de repente ouviu-se um grande barulho no rio. Um barco a vapor estava subindo aquele rio, fungando e fumaçando com grande júbilo, e gritando, os macalolos gritavam dizendo: o nosso pai, ele voltou. Gente, você vê, eles ficaram esperando há muito tempo, a outra tribo ficava zombando deles, mas eles estavam confiantes na promessa. E aí os macalolos diziam: o nosso pai, ele voltou. Eles correram para a água, chegaram no barco, abraçaram o pai. O homem fiel, ele voltou. E o que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero perguntar nessa noite quem nós somos. Nós somos hoje da tribo de Zambeze, que duvida da promessa, ou nós somos da tribo do Macalolo, que aguarda a vinda da promessa? Nós temos que ter essa convicção, Jesus. O tempo de hoje, as pessoas estão vivendo, eu vou dizer todos nós, eu gosto sempre de botar eu também no meio. Nós estamos vivendo num tempo como se Jesus não fosse voltar. E aí eu até ia botar um videozinho, mas sempre eu boto o vídeo. Eu falei: não, dessa vez eu não vou botar não. Mas tinha um videozinho perguntando: e se fosse agora, você iria com Jesus? Não me responde, né? Mas e se fosse agora? Nós temos que nos despertar, porque a gente não está aqui porque é por um mero acaso. Nós estamos aqui porque foi profetizado que nós vamos mudar esse território. Suruí já não é mais o mesmo. E se você é dessa igreja e você acredita nessa palavra, tem que viver essa palavra, andar como se fosse nessa palavra, porque já foi profetizado nesse lugar. E nós estamos agora com um projeto até o final do ano, #EuConsolido os 200. Você já conseguiu um? Porque para consolidar os 200 tem que começar por mim e por você, pelo menos com um. Eu falei com meu esposo: nem vem com as minhas 2, eu já consegui, graças a Deus, 198. Por quê? Porque eu falei: eu tenho que fazer alguma coisa, Jesus. No nosso grupo da igreja tem quase 100 pessoas. Eu falei: amor, isso é fácil, se cada um tentar trazer um. Vamos, aqui não é para acusar ninguém, eu só estou dizendo assim: quanto tempo a gente está perdendo em vez de trazer alguém? Ou será que a gente não está levando Jesus por onde a gente passa? Precisamos atacar o inferno e trazer as pessoas para os braços do Pai, para viver a promessa do Pai em nome de Jesus. E se ele voltasse agora, eu fiquei pensativa com isso nesse vídeo que eu vi lá. E se ele voltasse agora, como seria? Tem essa promessa: o céu e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Não precisamos de mais sinais para esperar Jesus a qualquer momento. Todos os acontecimentos apontam e aprovam que estamos caminhando para o cumprimento da promessa. Gente, na época que eu aceitei Jesus, a gente não estava vivendo nem o comecinho disso aqui, porque tantos anos atrás. Eu tinha 11 anos de idade, não pergunte minha idade, tudo bem, eu já falei, 43, aleluia. Mas você imagina, meus irmãos, na minha época já falava: Jesus vai voltar. Mas eu nunca nem imaginava que ia ter celular naquela época. E olha hoje como está a modernidade. Hoje fazemos até live, né? Estamos online. Fazemos reuniões online também. Oramos online. Onde eu ia falar que lá em 1900 e bolinha,
teríamos essa facilidade, mas mesmo assim a gente coloca empecilho. Por quê? Porque a gente quer no nosso tempo e na nossa hora. Nesse momento, como eu falei no começo, não podemos mais perder tempo. Não é tempo de perder tempo, em nome de Jesus. E aqui eu coloquei assim, ó, muitos de nós temos visto cristãos com invejas dos ímpios. E isso eu não falo assim, tipo assim, pastora, tá emocionada. Não. Muitas pessoas, muitos cristãos estão tendo inveja da vida dos ímpios. Porque o ímpio prospera, porque o ímpio faz aquilo. Mas muitos ímpios, queridos, estão de repente precisando da paz que você tem. Mas aí eu estou preocupado com o que ele tem, tipo, financeiramente ou materialmente. Não estou profetizando aqui que todo mundo vai ser pobre, não. Nós temos que ser ricos sim, em nome de Jesus. Porque se o ímpio tem, nós temos que ter também. Porque para usar bem. Mas eu estou querendo dizer aqui que isso está escrito na palavra. Porque se eu ficar com inveja dos ímpios nas atitudes que tem, olha o que acontece. Em Salmo 73, versículo 3 e 4, diz assim: pois tive inveja dos arrogantes quando vi a sua propriedade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Eu falei, nossa, como que a inveja pode nos separar do amor de Deus? Pode nos separar sim, querido. Quando a gente começa a olhar para o nosso irmão, até mesmo cristão, mas aqui na palavra está dizendo do ímpio. Muitas das vezes a gente fica assim, poxa, por que aquele cara tem aquele carrão? Por que ele tem aquilo e eu não tenho? De repente, pelo motivo do seu questionamento. Porque se ele tem que abençoar, irmão. Você tem que abençoar o irmão. A gente não pode querer ter o que é do outro, tem que ter o que é nosso, e amém. Não podemos aceitar a inversão de valores. Nós como cristãos precisamos levar o amor por onde for. E isso não pode ser uma historinha, gente. Não pode ser, de repente, achar assim, não, negócio de amor está por fora. Não. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Mas na igreja isso não pode acontecer. Aleluia. Não podemos permitir que isso aconteça, queridos. Para a glória de Deus. E aí eu até coloquei aqui, ó, nada pode ser maior ou melhor que Jesus para as nossas vidas. Em 2 Timóteo 6, 9 a 11 diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Porque às vezes a gente está se distraindo e esquece de viver o que está escrito na palavra. Está escrito isso aqui. Se você está com falta disso, a gente precisa buscar o que está escrito aqui. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, busque a piedade, busque a fé, busque o amor, a perseverança e a mansidão. David Livingstone, ele tinha uma chama do amor por vidas. E ele não fez por ser egoísta, ele quis mudar uma geografia. E às vezes a gente está se acomodando ou deixando sentimentos que não tem, gente. Não pode ter espaço no nosso coração. Você acha que eu não luto não? Com coisas também que às vezes eu quero fazer? Porque eu tenho que lutar como todo mundo. Às vezes a pessoa fala, o pastor é fácil. Duvido, queridos. Porque pra gente, a gente até fala com o pastor que ele é o primeiro a ser abatido. Você não acha que as retaliações que vêm é para um pastor, para uma pastora, para os líderes de uma igreja? Então nós precisamos, como líderes, ficar ligados. Precisamos estar um orando pelo outro. Não pode haver competição no nosso meio, porque isso não é de Deus. Precisamos despertar, irmãos. É tempo de despertar, porque logo Jesus está voltando. E se fosse hoje? Eu vou beber uma aguinha aqui, tá? E aqui, se nós somos pequenos cristos, como o pastor fala, né? Que eu estava lá em casa preparando a palavra e falei, nós somos pequenos cristos nessa terra, até que Ele venha. Mas precisamos ter Cristo em nós. Muitas pessoas falam que são pequenos, que, né, o certo seria, nós somos pequenos cristos porque somos cristãos. Mas muitos de nós não deixam Cristo entrar. A gente só vem para a igreja, entrou no automático, nada mais importa. Venho para a igreja, sento, vou no banheiro, assisto o culto, vou embora. Às vezes nem cumprimento o irmão, porque já entramos no automático. Nós precisamos nessa noite resetar, voltar lá no início e dizer, Senhor, aonde eu me perdi? Aonde eu caí? Aonde eu parei? Me ajuda a voltar ao primeiro amor.
Quantas pessoas entram nessa igreja para nos visitar aqui, para conhecer, conhece a gente pela internet, conhece a gente pelo Instagram, e lá passa um amor. Na live eu tenho certeza que passa o amor, porque essa igreja é a igreja do amor, e eu creio nisso. Então, quando os visitantes chegarem aqui, sai mesmo do seu lugar e abraça. A gente é meio doido, sai mesmo e abraça. Tem pessoas que nunca foi abraçada na sua casa, mas chegar aqui vai ser abraçado em nome de Jesus. Ainda bem que tem a Sabrina, quando ela me abraça até fico rindo, porque eu falo, perdi as forças, porque ela quase quebra minhas nozes. Ela me dá um abraço tão forte que eu falo, perdi as forças. Eu adoro o abraço dela. Mas vamos ser assim, sabe? Porque você não sabe a luta do outro. Às vezes a gente está olhando tanto para a nossa luta, mas o outro também tem luta. E às vezes você é até mais forte do que ele. Vamos tentar ver isso com outros olhos. E aí, aqui em João 15:5 diz que sem mim nada podeis fazer. Eu anotei tudo porque eu falei, é muito forte isso. Eu sou a videira verdadeira. E vocês o ramo. E se alguém permanecer em mim e eu nele, dará muito fruto. Mas sem mim, você não pode fazer coisa alguma. Às vezes as pessoas acham que o que fazem, o seu dom, o seu talento, é você que faz. Não é, querido. Você está sendo um canal de bênção para a igreja, para a obra, para o campo. Porque sem Jesus nada podemos fazer. Nós temos que começar a entender isso. Se você tem o seu dom, igual tem pessoas aqui que faz bolo maravilhoso, sabe? Tem pessoas que faz docinho, tem pessoas que faz muitas coisas, empadinha, aleluia. E eu digo assim, as pessoas dão preferência para essas pessoas, porque sabe que é uma coisa de qualidade. Então as pessoas vão buscar a nossa igreja, porque vai ter cristão de verdade aqui. Pessoas que vai lá e falam, entra sim, querido, você vai ser cuidado, vai ser tratado. Porque aqui o pastor sempre fala, nós não vamos dar ponto final na vida de ninguém. Você está me entendendo? Vocês estão me entendendo? Aleluia. Aqui, ó. Mas se formos da tribo que zomba e não da tribo que espera, em 1 João 2:28 diz que nós seremos envergonhados na volta de Cristo. Porque se eu estou perdendo tempo zombando do outro, se eu estou perdendo tempo cuidando da vida do outro, aí diz assim, ó, filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Isso está na Bíblia. E às vezes a gente se distrai e esquece que isso, a Bíblia é uma bússola, ela está dizendo tudo que é para a gente fazer, só que a gente se distrai e não faz. Isso eu não estou inventando. Então, para que a gente não passe essa vergonha, em nome de Jesus, eu creio que nós não vamos ser envergonhados, nós vamos para a glória. Você crê nisso? Então vamos viver assim, como se fosse a tribo do Macalolo, acreditando na promessa, acreditando que vai acontecer. Não deixa que o Zambeze tire a sua paz. Vocês vão falar agora, em vez de falar filhos de Nabucodonosor, você vai falar filhos de Zambeze. Porque às vezes, gente, às vezes tem coisas que tiram a gente da graça. Mas em nome de Jesus, nós vamos centralizar agora nossas emoções e focar no que tem que ser focado, em nome de Jesus. Hashtag eu consolido os 200, em nome de Jesus. E aí, não vou falar ainda que eu estou acabando, está quase acabando. Não há mais tempo a perder. Quantos cristãos hoje vivem sem tempo para servir a Deus? Dão o que sobra. Se der eu vou, se der eu faço. Mas nessa noite Jesus está querendo mudar isso. Fala, querido, e se eu dissesse para você, se der eu faço e se der eu vou? E se Jesus fizesse isso? Se der eu faço isso com você, se der eu vou com você. Querido, num instante a gente já seria fulminado. E por que para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a gente faz isso? Se der eu vou, se der eu faço. Exceções, tratamos com exceções, igual o pastor fala. E aqui tem pessoas maduras e estão entendendo o que eu quero dizer. Não há mais tempo para perder. Se der eu faço, se der eu vou, não vai existir mais no nosso vocabulário, em nome de Jesus. Porque se você se apresentou, vamos então, né, nesse exército alistado aí, ó, vamos manter a postura de cristãos de verdade, em nome de Jesus. Precisamos lutar contra essa inversão de valores, da falta de zelo. E esse eu consolido os 200 precisa ser real. Não deixe que o inimigo, que os zombadores ganhem força e permaneça na certeza e esperança que ele virá.
Em Salmo 73, do 25 ao 26, esse até eu vou ler bem rapidinho todo, até deixei marcado, porque é muito forte. Do 25 ao 26 diz assim, Salmo 73, do 25 ao 26. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo, o meu coração poderão fraquejar, porque, querido, nós somos humanos ainda, tá? Para quem não sabe. Mas Deus é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, e proclamarei todos os teus feitos. É isso, irmãos. Nós temos que permanecer nessa esperança. Você acha que a gente, às vezes, o coração não fica para... Ai, meu Deus. Claro que fica. Mas aí a gente lembra o quê? Volta para o eixo. Volta para o foco. Vai por cima, querido. Ou então se abaixa e vai rastejando. Porque se tiver um incêndio, não sei se vocês sabem disso, tem um bombeiro aqui. Eu vejo em filme americano. Quando tem incêndio, eles falam, abaixa, abaixa. Vai arrastando para a porta. Por quê? Porque a fumaça, se você for com a cara e coragem na fumaça, você vai morrer sufocado. Então você se abaixa, com modo mesmo de se humilhar mesmo. Senhor, não está dando. Então vou rastejando para a porta. Porque às vezes a gente ainda, mesmo no incêndio, a gente quer dizer que nós somos fortão e vamos em pé. Não chegou nem ali que já desmaia, por causa do oxigênio que falta. Então, em nome de Jesus, mesmo que esteja arrastando, nós vamos. Tem uma música do Giovanni Sila, né, amor? Que fala assim, não sei a música toda, mas fala assim, ó. Tire as minhas mãos, eu posso tocá-lo. Tira os meus olhos, eu posso vê-lo. Pois nada pode me separar do teu amor. É assim, essa música vai falando dos órgãos da pessoa. Pode tirar os meus pés, que eu vou sentir que eu estou andando para Ele. Pode tirar minhas mãos, que eu posso sentir. Pode tirar os meus olhos, que eu ainda continuo te vendo. Pois nada vai me atrapalhar de estar contigo, em nome de Jesus. E aí, vamos lá. Então, não desanime e não desista. Estamos na reta final. Não sei quanto tempo ainda temos, mas eu quero nos encorajar nessa noite. Não perca mais tempo. O David Livingstone, ele ficou marcado ainda por uma coisa. Os europeus falavam que tinha que levar missionário para a África. Leve missionários. E ele falava, não, os africanos mesmo vão começar a evangelizar também. Vou preparar eles para cuidar desse lugar todo. E ele foi contra contra o governo, contra um montão de gente, porque ele acreditava no povo onde ele estava firmado. Nós precisamos acreditar aonde nós estamos firmados. Nós precisamos acreditar nesse altar. Nós precisamos acreditar nos líderes dessa igreja. Porque se nós estamos aqui, temos que acreditar. E temos que falar, não, nós conseguimos sim. Nós estamos sendo instruídos, nós vamos em nome de Jesus. E aí, eu até coloquei aqui nessa parte, que não desanime, não desista. Para quem sabe, né, eu fui para o hospital na semana passada. E fiquei internada lá 3 dias. E aí, quando eu fiquei internada lá, no primeiro dia, eu estava bem triste, porque ninguém podia ficar comigo. Eu até falei para Douglas, poxa Douglas, só porque eu sou velhinha e tal, mas eu sou uma criança grande. Aí Douglas falou, pastorinha, a senhora não pode ficar com ninguém, a senhora já tem uma idade, né, quis dizer avançada, eu vou dando a cara dele. Mas ele falou que não podia por causa da idade. E aí, tá bom, e eu tô lá. Já tardão da noite. Aí os meus fofos de Jesus, o David e Isaac, foi assim, tudo começou que David falou assim, pastorinha, a senhora levou o carregador para, né, não ficar sozinha sem conversar, vamos conversar a noite toda e tal. Aí eu lembro, gente, que eu só peguei assim, metade do meu olho e apontei para a tomada assim, uma foto para ele, botei assim, ó. Aí na hora ele identificou, ele olhou para mim e falou, pastorinha, a senhora está chorando? E eu estava chorando, André nem sabe. Eu estava chorando lá. Mas eu não fiz para ele ver que eu estava chorando. Eu só fui mostrar a tomada. Mas aí metade do meu olho apareceu e ele falou, a senhora está chorando? Aí eu falei, estou chorando porque eu não queria estar aqui. Eu estou sozinha. Eu acho que eu vou chorar de novo. Eu falei, eu estou chorando porque eu estou sozinha. E eu não sei o que vai ser do meu amanhã. Não sei se eu vou operar. E é muita emoção junto. E
estou vendo pessoas aqui muito doentes e eu não sei o que fazer. Aí logo eles fizeram um grupo. Qual era o nome do grupo? Zoeira da noite. Gente, olha, eu vou falar pra vocês têm que contratar essa dupla ali pra contar as melhores piadas que vocês podem imaginar. Eles mesmos contavam, eles mesmos riam da piada e foi uma coisa incrível. Aí depois eu fui e falei com eles, tadinho, que eles já estavam contando um montão de piada. Eu falei, acho que eles já estão com sono, porque tinha coisa que já não batia muito. Aí eu falei, meninos, podem dormir, eu vou dormir também. Só, gente, que eu entendi que eu fui para ali por um propósito. E eu não fiquei me distraindo com a minha situação. Eu olhei para frente, até mandei uma fotinha para eles, que eu vi uma moça que estava tossindo muito, e ela estava com câncer no pulmão e um câncer na garganta, onde nasceu o tumor na frente da traqueia. É traqueia, né? Isso aqui. Aí, conforme ela estava naquela posição que ela estava, ela só tossia, porque era muito grande. E ela fazia assim, empurrava para frente aquele nódulo enorme, assim, enorme. E eu, na minha cama, vi aquela moça de frente. E eu sentei e falei, Deus, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não posso ser inconveniente. Eu não sei como vai ser, né, se a pessoa vai receber, porque a gente não sabe. Então eu comecei a orar. E eu fiquei a noite toda orando, eu não dormi naquela noite. Eu fiquei orando. E falei, Deus, se o Senhor me trouxe aqui por um propósito, eu estou vendo que ela está bem pior do que eu, então me usa para essa vida. A gente não pode se distrair, lembra que eu falei? A gente precisa ser atento aos sinais. E aí de manhã, quando ela tossindo a noite toda, coitada, eu acho que ela nem dormiu direito aquela noite. E eu falei, Deus, me dá uma estratégia. Aí eu fui até ela, me apresentei, não falei que eu era pastora não, gente, falei meu nome, eu sou Nádia, eu queria perguntar à senhora se eu posso te ajudar. Aí ela ficava falando bem baixinho, e uma coisa que me marcou, ela falou, eu queria beber água, mas água eu não bebo mais. Eu bebia mais de 2 litros de água por dia, e hoje eu não posso beber mais água. Aí eu pensei, Deus, me ajuda, porque tipo assim, eu estava sensível também. Aí eu falei, olha, vamos uma coisa de cada vez, tá bom? Vamos viver um dia de cada vez. Primeira coisa, vamos pensar no seguinte, ó. Pelo que eu estava vendo na cama, a senhora precisa ficar mais confortável. A gente levantou a cama dela um pouquinho e eu fiz peguei o lençol, enrolei o lençol assim e fiz tipo aquele negócio de pescoço, não tem? De avião. Então, né, um travesseirinho, né, aí ela ficava assim já. Nisso a gente deitou a cama dela um pouquinho. Gente, ali já começou o alívio daquela moça. A outra coisa foi o quê? Um canudinho para ela poder beber água. Eu falei com ela, eu sei que a senhora antes podia beber 2 litros de água. Só que hoje não é essa a realidade. Então vamos trabalhar com o que nós temos. Vamos ver a possibilidade que a gente pode fazer. A senhora confia em mim? Aí ela falou, confio. Aí eu falei, então, a senhora vai dando bicadinha por bicadinha no canudinho. Queridos, a gente tem que se adaptar ao ambiente. Se não está dando para correr, você vai rastejando, como eu falei. Se não está dando para pular, vai de outro jeito. Mas não deixa de fazer. E eu vi, gente, que, olha, para a glória de Deus, quando eu vi aquela moça, ela dormindo de tarde com a boquinha aberta. Tipo assim, relaxadona. Eu falei, Deus, obrigada. Porque eu falei, eu creio que eu fui canal de bênção para aquela moça. Quando o marido dela chegou, ele foi me agradecer e falou, a senhora é uma anja não, né? Falou, um anjo que veio para cá para cuidar da minha esposa, porque ela está em estado terminal e ela não sabe. Eu falei, então vamos fazer esses dias mais suaves para ela, porque se eu posso tentar facilitar, por que não facilitar? E aí a gente começou a conversar, a gente orou, ele dobrou o joelho lá, a gente começou a orar. Aí o médico vinha, até saía, porque a gente estava orando. Aí depois veio uma outra moça e lá, eu não sei, o Douglas não está aqui não, né? Foi levar o menino. Lá é muita gente com câncer, muita gente, eu não sabia. E aí chegou uma moça do meu lado também, que estava em estado, muita gente em estado terminal, gente. E a moça que estava do meu lado foi o que eu até escrevi aqui para não esquecer. Eu botei assim, ó, o nosso corpo pode até padecer, mas a nossa alma precisa ser curada, sadia e frutífera. E eu falei para ela, falei, minha linda, eu queria orar pela senhora aqui e dizer uma coisa. Não foca no estado físico que seu corpo está, porque ele está debilitado. Foca nesse momento na sua alma. Peça ao Senhor para curar a sua alma, porque o teu corpo físico está numa situação difícil. E eu creio na cura, mas nesse momento Deus quer curar a sua alma. E é isso que eu falei.
que o Senhor venha curar a sua alma nessa tarde. E a gente começou a conversar e foi muito, muito legal. Depois, nisso, foi entrando gradativamente mais uma mulher, até que entrou a terceira senhora, que estava com um tumor na cabeça. De fevereiro para cá, ela foi perdendo suas habilidades, e o tumor cresceu muito rápido, até que chegou no estado vegetativo. E as filhas estavam lá, e uma era da igreja e a outra não era, a outra era espírita. E a gente começou a ter uma conversa sadia. E ela já começou falando para mim, eu sou muito estudiosa, eu tenho a minha fé, eu não acredito muito, em evangelho, ela falou assim, mas eu sou espírita. Eu falei, nossa, que legal, mas eu sou de Jesus. Eu não falei que eu era pastora, sabe por quê? Às vezes o título assusta a pessoa, ou até mesmo o título parece que a gente está se engrandecendo. Eu falei, eu me chamo Nádia, sou casada com o pastor André Luiz, o meu chocolate. E falei com ela, eu vou te contar a minha história, senta que eu vou te contar. E comecei a contar o meu testemunho para ela. Os olhinhos dela brilhavam. Eu falei, tá vendo por que eu acredito em Jesus? Eu vou discutir por que ela acredita no espiritismo. Eu vou dizer por que eu acredito no evangelho. Você está entendendo? Eu acredito por isso. Aleluia, glória a Deus, olha para Deus. E aí eu fui e falei isso com ela e fiquei muito, muito feliz, porque ela foi assim, teve a reciprocidade comigo, sabe? Ela começou a se desmontar, porque ela estava resistente, porque ela já começou dizendo, pensando assim, porque até esqueci, aí de manhã, antes de chegar nela, eu tinha feito vários bilhetinhos, que até mandei no grupo, lembra? E nesses bilhetinhos, todos os enfermeiros que entravam, gente, eu dava o bilhetinho. Porque eu fiquei com medo de eles tacarem o remédio errado lá pra mim, vai que querem me matar, tô brincando. Tô brincando. Eu senti no meu coração, depois de ter feito isso com aquela moça, eu falei, vou escrever bilhetinhos só com palavra boa de Deus para todo mundo. E gente, uma área que eu vi lá, pelo menos, uma área que é carente de atenção e de cuidado são os enfermeiros. Porque ali, queridos, eles têm a vida e têm a morte o tempo todo. É assim, ó, vrau, 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 vrau. Às vezes eles se apegam, essa moça que eu estou dizendo, ela já está um tempo lá. E aí, eles já chegam falando o nome da pessoa, porque já conhece a pessoa, já tem até intimidade com a pessoa. E aí eu falei, Deus, então o Senhor me trouxe também para poder ser um canal de bênção para essas pessoas. Uma enfermeira veio, eu dei o bilhetinho e ficava quietinha lá na cama. Aí depois essa moça chegou e falou, também que tinha sido espírita, mas se afastou dos caminhos do Senhor, porque tinha se envolvido com um relacionamento e tinha saído da igreja. Ela começou a chorar ali do meu lado e eu falei, eu posso orar pela senhora? E a gente orou. Eu não falei, quer aceitar Jesus de volta? Não, eu só falei para ela, hoje é o tempo, eu tenho certeza que Deus me trouxe aqui para dizer isso para a senhora. Hoje é o tempo de mudança. Não espera consertar para ir não, vai sem consertar, que no caminho a senhora vai ser consertada em nome de Jesus. Porque às vezes os empecilhos ficam, não, eu vou quando eu puder. Não, vai que no caminho vai dar certo em nome de Jesus. E aí, que eu já estou acabando agora de verdade, tá? Aleluia. E aí, nesse dia, aquela senhora dormiu também a noite toda. Aí, quando essa moça do espiritismo, que é filha da moça da cabeça, chegou e falou para mim, pode cuidar da minha mãe? Aí eu falei, posso. Aí ela olhou para mim e falou, a senhora que deu aquele bilhetinho para mim? E eu falei, foi. Aí ela falou, a senhora é cristã? Aí foi quando começou a nossa conversa, que ela falou que era espírita e tal. E é isso. Só que quando acabou, tipo assim, quando eu acabei, eu fiquei lá 3 dias, gente. E os 3 dias foram os 3 dias mais produtivos da minha vida. Que eu falei, Senhor, claro, vem coisa para você, às vezes, ser confrontada, porque vocês sabem que eu tô com um laudo para ser feito esterectomia. E esterectomia total. E aí eu falei isso com essa moça espírita. Eu falei, você acha que é fácil? Tem várias promessas que eu vou ser mãe, mas aqui o meu laudo diz que eu vou tirar o meu útero. E de onde vai sair meu filho? Aí ela olhou pra mim. Eu falei, não fica triste não, querida, porque eu sou mãe de multidão. Entendeu? E você acha que no meio, como é aquela frase do caos? Em meio do caos, o quê? Seja um discípulo no meio do caos. Coloca a sua dor de ladinho ali, porque tem pessoas com dores maiores do que a nossa.
E é isso. E para fechar isso aqui, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: pois dada a ordem com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com esta palavra. Querido, tá ruim? O teu consolo é que um dia Jesus vai vir e vai descer e vai buscar a gente. Isso não é historinha, isso está na Bíblia. Então não temos mais tempo a perder. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ministério de Louvor.